Parada é uma cidade pequena aqui no interior do estado, mas grande em conscientização. O Na Estrada de hoje é direto de Acari, a cidade mais limpa do Brasil. Acari fica na região do Seridó. Tem cerca de 11 mil habitantes e é localizada a 201 quilômetros da capital natal. O museu é um dos prédios mais antigos da cidade e nós paramos por aqui para entender a história do local. E eu estou aqui no museu, tive o prazer de conhecer Silene. Silene, muito obrigada por participar do nosso programa. Silene, ela é coordenadora cultural e responsável aqui pelo museu. Bom, inicialmente, por causa da pandemia, nós fechamos as portas, né, e ficamos trabalhando só internamente. Agora, a partir do dia 3 de novembro, nós reabrimos, estamos com horário de 7h30 às 11h30 da manhã e de 1 às 5 da tarde. Né? Estamos atendendo pequenos grupos que não ultrapassem de 15 a 20 pessoas, né? Quando for essa questão de 15 a 20 pessoas é preciso agendamento. E o que é que a gente vai encontrar tanto aqui? Você estava me explicando que as salas são divididas. Isso. Bom, para começar a gente vai falar do prédio em si. É um prédio bem antigo, né? Isso. Casa de Câmara e Cadeia. Então, esse prédio ele foi tombado em 1964 pelo IPHAN. Ele é um prédio que data do período do Império, já ao final do Império ele foi construído para abrigar a Casa de Câmara, que era o Poder Legislativo, a Intendência, né, que era tipo o gabinete do prefeito, era aqui. E, como se diz, embaixo, no térreo, era a cadeia pública, que funcionou até 1987. Eu vejo que aqui tem umas grades, né? Isso aqui tudo fazia parte, porque aqui era uma cadeia. Olha que interessante. Quando, né, iniciamos aqui, exatamente por o prédio ser tombado, ele tinha que manter todas as características originais. Então, daqui a gente não pode mover, nem pintar, nada, certo? Então, tudo é original. Então, quando você já entra no Museu Histórico, você já entra vendo história. Nós pegamos aqui desde a arte rupestre, né, indígena, dos primitivos, como nós vamos ter machadinhas, pedras, vamos ter também pilão indígena e uma amostra das pinturas rupestres, porque nós temos aqui mais de 9 sítios arqueológicos. A Acari ela iniciou o povoamento após a Guerra dos Bárbaros, né? Então a partir de 1720 começou o povoamento de Acari. Né? E se deu justamente, inicialmente, às margens do Poço do Filipe, foi onde deu o início do povoamento. Por quê? Porque era um local que tinha água abundante o ano inteiro, daqui a pintura mais ou menos. Olha que pintura linda. Representando, né? E era um local onde os tropeiros, certo, passavam para, como é que se diz, dar água e alimentação aos animais, né, que eles vinham da Paraíba e de Pernambuco com cargas de mantimento e iam até o litoral. Então isso aqui era uma parada para eles. Alguns ficavam, outros iam, na volta era do mesmo jeito. Aqui nós iniciamos com o vaqueiro, né? Como vocês podem ver, tem uma galeria dos ex-vaqueiros, né, da cidade. Nós temos um trabalho realizado por um fotógrafo, Pablo Pinheiro, que ele veio, nos procurou e já há mais de 3 anos que ele vem fotografando os vaqueiros, certo? Esse aqui é o original desde o início do museu, mas a gente já está com um trabalho até com os novos vaqueiros, né? Dá para perceber que todos os vaqueiros eles usam uma roupa específica, né? É o empoeiramento. Que é essa daqui. Ela realmente é feita de couro mesmo, acho que é por isso que suporta realmente o tempo. São bem antigas mesmo. E a função do couro era proteger, né, dos espinhos. Olha, tem até um poema aqui, ó. Dá sapato e dá gibão, toda obra o couro dá. Dá manta, bota e cilhão, dá chapéu, dá bolandeira, dá corona e dá perneira, dá sapato e dá gibão. Para se fazer matulão, o couro é como não há, serve até para caçoar, da peia, da rabichola, se prendendo o couro à sola, toda obra o couro dá.
aqui, ele mostra justamente a parte culinária, né? Que era o queijo. Tanto o queijo coalho como o queijo de manteiga. Então, nós vamos mostrando todo o processo, né? Desde do recolhimento do leite, da coalhada, né? No caso, o queijo era colocado aqui. Primeiro vinha o processo do leite, aí misturava o leite, né, ao coalho. E aí ele ia ser coalhado e colocado nos bisacos, como eles chamavam, né? E prensava para sair o soro. Isso. Depois de prensar, nós íamos ter duas produções. Ou o queijo coalho, que ele não ia ao fogo, certo? Ou íamos ter o queijo manteiga, que ia ao fogo. E os queijos eram feitos nesses tachos. Geralmente eram mexidos por homens e duravam muito, a produção chegava até às 7 horas. Essas aqui eram bastante grandes. Então, mesmo quando desenformava, olha que legal. Certo? Mesmo quando desenformava o queijo, então esquentava, isso aqui estava o tempo todo ali esquentando e eles iam para o processo um cuidado. E depois eles eram armazenados nos famosos girais. Isso aqui é um queijo de verdade? Não. E agora a gente tá aqui na sala do algodão. E o que eu achei interessante é que tem até uma casa aqui que era a casa da época, né? A casa de barro mesmo, muita gente morava. Eu ainda cheguei a alcançar, né, como se dizia, gente morando, eu acho que até hoje ainda tem, não tem? Tem. Você lembra? Hoje já mais extinto por causa da questão, né, do barbeiro e a modernidade. Também, né? Nessas casas tinha muito barbeiro. Isso. Olha, me fala uma coisa, o que é que tem tanto aqui? O processo do algodão, o processo que é que nós vamos encontrar? A nossa cidade foi um polo do algodão, nós temos ainda, como se diz, remanescência da sambra, da usina, né? E o ciclo do algodão aqui era muito famoso, era chamado algodão mocó. Por causa do mocó, sim, da caça do mocó, né? Porque o esterco, né, do animal adubava as plantações de algodão, e aí se percebeu que aquele algodão que era produzido desta forma tinha uma fibra diferente. Então o nosso algodão era a fibra longa e popularmente conhecido como algodão mocó. Ali aquelas balanças serviam para quê? Para pesar? Pesagem do algodão. Sim, né? Entendi. Então ali nós tínhamos o algodão em si bruto no saco, né? Eles eram pesados dessa forma e eles usavam pedras também para equivaler ao peso, certo? Então uma pedra tem uma proporção e chamavam que era arroba, né? A arroba do algodão. E no algodão tudo era aproveitado, inclusive o caroço, porque do caroço ele era misturado com a rapadura, né? O que sobrava do bagaço da rapadura, ia dar pasta, que era chamada de pasta, para a alimentação do gado leiteiro. Eu não sabia disso. E agora a gente está aqui na parte superior do museu. Aqui já funcionou gabinete de prefeito, biblioteca, sede de banda de música. O que mais que já funcionou aqui? E hoje é um museu, né? Até salão, trabalho de festas, né, funcionava aqui em cima, né? Então isso ia variando conforme a época, porque a parte superior, né, do prédio foi feita para abrigar justamente a intendência, que era o gabinete do prefeito, e a Câmara, né, que era o poder legislativo. Mas pouquíssimo funcionou, porque como partiu do Império para a República, né, então não teve tanto uso. E aí, com o passar dos anos, aqui acabou sendo, como embaixo era cadeia pública, então aqui em cima foi casa de morada de soldado, de delegado. Foi também, teve um período que era salão de festas, então funcionava as festas aqui em cima, né? Mas embaixo permanecia sendo a cadeia. Hoje, o que é possível encontrar aqui nessa parte superior do museu? Bom, na parte superior do museu nós vamos desde a religiosidade, né, a parte de arte sacra, como também a galeria de ex-prefeitos, a parte da tecnologia, telefones antigos, máquinas de escrever que vem antes do computador, né? Também artefatos de música da própria banda, da primeira banda da cidade, discos em vinil, rádios antigos, um rádio que transmitiu para a cidade inteira a Copa de 1950, né? Por meio da difusora. Então nós temos os equipamentos da antiga difusora da cidade, né? Que era o que tinha mais moderno de rádio na época, né? Vamos ter também
a amostra do que era o quarto da fazenda, a sala, a cozinha. Então tudo isso nós temos aqui em cima. O sertanejo sempre muito religioso, né? E as famílias tinham os seus famosos oratórios, onde tinham os santos, né? A religiosidade sempre presente com o homem sertanejo, né? Então toda família tem o seu oratório. E depois, né, com o passar do tempo que foi criado o museu, houve essa questão das doações, né, das famílias doarem seus oratórios para o museu. E é isso aí, ó. Silene, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por nos receber aqui, né? E eu fico muito grata, a gente vai sair daqui rico de muitas histórias e de mais conhecimento, tanto para a gente quanto para quem está assistindo. E isso só foi possível porque você veio aqui e nos deu a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história, não só de Acari, mas a história do Seridó também. Quanto mais a cultura for divulgada, né, não só o museu, mas toda a questão potencial das cidades de Acari, de Currais Novos, toda a região, né, melhor para nós. Quando se divulga cultura, atrai também o olhar não somente para dizer assim o que era antigo, porque tem muito essa questão de dizer museu é coisa de baú, coisa antiga. O museu, nós temos museu de arte moderna, né? O museu ele não é em si uma coisa onde só guarda velharia, não. Ele guarda história, ele guarda memórias. Então a gente tem que preservar a memória e conhecer também, né? Então isso é que é importante. Quanto mais pessoas tiverem acesso à sua história, à história do seu povo, mais rico culturalmente a pessoa se torna, né? O nosso destino para conhecer um dos artistas acarienses mais versáteis da cidade. É no próximo bloco, não sai daí! Essa é a Start Shop Talimpim, o seu centro de soluções em limpeza e higienização. Quem cuida da sua empresa, cuida com a Start Shop Talimpim. Dispomos dos mais variados produtos de fabricação própria. São mais de 500 produtos para cuidar da sua empresa ou da sua casa. Temos produtos para hotéis, clínicas, hospitais, escolas e indústrias em geral. Quem ama, cuida com a Start Shop Talimpim. A Pousada Aconchego é a melhor em tudo que faz, no atendimento com aquele cuidado que você merece e no café da manhã com aquele aconchego para que você se sinta em casa. Buffet incluso na diária e aberto ao público por apenas R$10, das 6 às 10 da manhã. E os quartos, claro, são climatizados com TV a cabo, ducha quente, ar-condicionado e todo um conforto só esperando por você. Pousada Aconchego, seu lugar em Currais Novos. É um prazer ter um café de volta, com sua história, tradição e qualidade. Mata saudades com ele em nossa casa. Café Ouro Branco, tradição renovada. É um prazer ter um café de volta, com sua história, tradição e qualidade. Mata saudades com ele em nossa casa. Café Ouro Branco, tradição renovada. Café Ouro Branco, tradição renovada. Por sorte. E você já imaginou chegar aqui na cidade de Acari e conhecer um artista que esculpe em cimento, sucata, vidro, e se isso for pouco para você, ele ainda transformou a casa dele num acervo gigantesco de arte, conhecido como a Galeria do Sonhador.
pedindo pra chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. E agora nós estamos aqui na casa de um artista muito versátil, Josenildo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. E conta pra gente quem é Josenildo e como surgiu a ideia de transformar a sua casa nesse acervo gigantesco de arte, inclusive feito tudo por você. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, a presença, aliás, de qualquer visitante que queira conhecer o meu trabalho a fundo. Isso é uma ideia solo que eu venho desenvolvendo há praticamente 2 anos, no sentido de reunir esse acervo num local só e organizado. Mas a ideia em si, ela já vem de muito tempo, talvez da minha infância. Como é que você parou e pensou assim, não, agora eu vou transformar a minha casa assim, eu quero que tenha um pouco de Josenildo em cada arte dessa? É um projeto antigo, novo? Nasceu de uma necessidade lúdica e depois de uma necessidade de você ter, por exemplo, uma residência. Mas se você fosse fazer uma residência com as poucas condições materiais que você tem, você não alcançaria aquela beleza que você queria. E a arte é uma maneira de você transformar materiais reaproveitáveis, lixo, desde que você organize e dê uma melhorada neles, uma repaginada, então aquilo se torna bonito. Se você for olhar a fundo aqui, você vai encontrar sucata em tudo que é lugar. Mas como elas estão deformadas no sentido de transformar em outras figuras, você vai ter uma certa dificuldade. E assim, é incrível, a gente chega aqui e se encanta. Eu falei para Josenildo que eu queria poder falar para você, falar com palavras a paz que eu senti quando eu entrei aqui. Porque é encantador, não dá vontade nem de ir embora. Obrigado. E Josenildo, me fala um pouquinho, você também é escritor, sobre o que você escreve. Você falou que tem um livro a ser publicado, é isso? Isso. Resumindo primeiramente sobre a arte, eu gosto de trabalhar muito animais, a natureza em si, a flora, mas quando você mistura tudo isso com surrealismo e coloca uma significação psicológica, talvez seja isso que deu encanto, esse enorme de associações. Você não vê nada puramente isolado. Não, há sempre incógnitas, vamos dizer, dentro dessa coisa caótica aqui. E o que é que tem tanto aqui? Quais as artes que tem aqui? Eu estou vendo que tem elefante, tem formigas, tudo feito com sucata. Isso, não existe um limite. Minha única limitação em arte é a reprodução de traços faciais. Eu tenho dificuldade de reproduzir pessoas. Nesse sentido. E música também eu não... Você não? Aí voltando à escrita, a escrita também eu vou nessa mesma direção. Ela é crônica, poesia, muito surrealista, com forte apelação psicológica também. Quem é o seu borderline? Tem um pouquinho de Josenildo dentro? Só para dizer o porquê de que ele surgiu, eu vou explicar uma coisa que eu vi na internet, que era um carro de mudança e o cara botou o nome da empresa de mudanças do Gaguinho. Ele transformou uma coisa que seria uma limitação dele numa ótima propaganda. Sim. Então, o senhor borderline, ele provém do transtorno borderline e eu acabei transformando essa limitação num mundo a ser explorado. Como é um tema que pouca gente conhece, mas é um tema muito sério a ser trabalhado, então eu juntei a utilidade, a informação e ao mesmo tempo dei um romance a isso. Então, borderline, o senhor borderline é um cara misterioso? É um personagem muito surreal, muito iconográfico. Muito surreal, muito misterioso, difícil até de decifrar. Isso, ele é um ser que ele não consegue se enxergar. Ainda que ele tivesse o mundo na palma da mão dele, ele se sentiria vazio. Me explica uma coisa, para que as pessoas venham visitar, como é que funciona? É aberto ao público, precisa ser agendado? Eu prefiro que agende a visita. No Instagram, Galeria Lar do Sonhador. Ou que passando pela minha porta, de repente queira entrar, se tiver aberto, estiver disponível. Eu gosto dessa visita esporádica. Porque isso aqui é um hobby, eu não estou explorando isso comercialmente. Entendi. Então, isso aqui faz parte de você. Vou começar a cobrar uma taxinha simbólica para manutenção do espaço, já que eu estou abrindo a minha intimidade. Sim, claro. Então, é racional que eu faça isso. Josenildo, qual foi a peça que
que você mais se identificou? Além do Sr. Borderline, além da história do Sr. Borderline, a peça construída que você fez, que você moldou, qual foi a que você mais se identificou? Aquele quadro existencialista. Lindo. Ele é um resumo da minha percepção de como eu me vejo no mundo hoje. E como é que você se vê no mundo hoje? É uma longa história que começa na Bíblia, passa pelo mundo material e vem até os ensinamentos de Cristo. Se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase de como você se vê, como é que você conseguiria se decifrar? Não. Eu me vejo como uma névoa que o tempo todo se transmuda. Josenildo, eu queria agradecer pela essa rica entrevista, né? É perceptível o quanto que eu estou satisfeita de conversar com você. Obrigado. Porque eu me identifiquei, né? Eu gosto dessa versatilidade, eu gosto dessas histórias, eu gosto de conhecer pessoas assim. E eu quero agradecer demais por você participar do nosso programa, tá certo? Muitíssimo obrigado também. E é isso, no próximo bloco tem muita coisa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o famoso, o gigante gargalheiro. Tudo que eu queria agora era ter teu abraço, deitar no teu colo, me prender no laço. Eu vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando. Essa é a Start Shop Tá Limpim, o seu centro de soluções em limpeza e higienização. Quem cuida da sua empresa, cuida com a Start Shop Tá Limpim. Dispomos dos mais variados produtos de fabricação própria. São mais de 500 produtos para cuidar da sua empresa ou da sua casa. Temos produtos para hotéis, clínicas, hospitais, escolas e indústrias em geral. Quem ama, cuida com a Start Shop Tá Limpim. A Pousada Aconchego é a melhor em tudo que faz. No atendimento, com aquele cuidado que você merece, e no café da manhã, com aquele aconchego, para que você se sinta em casa. Buffet incluso na diária e aberto ao público por apenas R$10, das 6 às 10 da manhã. E os quartos, claro, são climatizados, com TV a cabo, ducha quente, ar-condicionado e todo um conforto só esperando por você. Pousada Aconchego, seu lugar em Currais Novos. É um prazer ter um café de volta, com sua história, tradição e qualidade. Mata saudades com ele em nossa casa. Café Ouro Branco, tradição renovada. É um prazer ter um café de volta, com sua história, tradição e qualidade. Mata saudades com ele em nossa casa. Café Ouro Branco, tradição renovada. Café Ouro Branco, tradição renovada. E agora nós estamos aqui na nossa última parada, junto com o Adriano. Adriano Campelo faz parte do Geoparque Seridó, é guia local. O que mais, Adriano? Me defina, Adriano. Adriano também é artista, é muita coisa. Artista, historiador, coordenador de turismo do município, né? Como você falou também, o representante do Geoparque Seridó na cidade de Acari. O Geoparque Seridó, ele hoje compreende parte da região do Seridó, onde são 6 municípios que fazem parte. Cerro Coral, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, né? Então se desenvolve nesse território ações de conscientização ambiental, né, preservação da natureza, potencialidades em sítios, né, da geologia, da cultura e da história local. Semana passada nós estivemos lá no Quem dos Apertados. Tem algumas geoformas lá. Aqui em Acari também faz esse trabalho? Também, né? Todos os geossítios do território, eles têm aquela geoforma, né? Os moradores locais descobrem, identificam essas geoformas, que são rochas com forma de alguma coisa, né? De pessoa, de animal, né? E aqui no Gargalheiras nós temos a geoforma Pedra da Santa, né? Pedra da tartaruga, do tubarão, aqui, da rã. No Gargalheiras.
E Adriano, me fale um pouquinho sobre esse gigante, né? A terceira maravilha do Rio Grande do Norte. Inclusive, muitas famílias sobrevivem através desse açude. Isso. Esse local é um dos locais mais importantes para a história do Rio Grande do Norte, né? A cultura material que se identifica às margens do açude ou submerso do açude, eles dão comprovação da presença humana há 10 mil anos atrás, né? Fogueiras que podem chegar a datações de mais de 3 mil anos, pinturas da tradição nordeste identificadas em alguns sítios que podem chegar a 10 mil anos, né? E aí os grupos indígenas que tiveram contato com os portugueses, né, todos os relatos etnohistóricos comprovam a presença desses grupos pré-históricos indígenas aqui no Gargalheiras. Temos o ciclo da pecuária, quando o homem branco extermina o índio, né? Inclusive no pé da Serra da Acauã aconteceu uma das maiores batalhas da Guerra dos Bárbaros, onde foram mortos mais de 1.500 índios, né? E após o homem branco selar sua presença aqui com essa dizimação desses índios, eles instalam as casas de fazenda, né? E aí em 1720 já tem aqueles moradores, né, como Manuel Esteves de Andrade, Tomás de Araújo já estão fixados aqui na ribeira do Acauã, né, mais ou menos nas proximidades ali de Cruzeta, Jardim do Seridó. E aí eles constroem as casas de fazenda, instalam os currais de gado e aí tem o início do ciclo da pecuária. Depois da pecuária vem o ciclo do algodão, né, e depois do algodão vem o ciclo econômico da pesca, né, que é atualmente aqui com a construção da barragem do açude Gargalheiras. Por que Gargalheiras? Porque na verdade o nome é Marechal Dutra, né? E foi denominado Gargalheiras. Por quê? O nome Gargalheiras tem origem do gargalo, né, esse gargalo estreito entre duas serras, né, essas que estão por trás. Então, devido a essa garganta estreita, aí vem a origem do nome Gargalheiras, né? Quais as precauções? E para quem quer tomar um banho, né, para fazer a travessia, como é que faz? É muito importante que quem esteja tomando banho nas margens do açude... Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado, né? Então é imprescindível o cuidado com as crianças, né? Os adultos já conseguem ter um cuidado maior, mas hoje, devido a ele ter passado um período seco, os adultos também devem ter esse cuidado com algumas rochas ou árvores que cresceram durante a seca, né? Ele chegou realmente a secar mesmo, não foi? 2011 foi a última sangria e no ano de 2015 ele secou completamente, né? E nesse ano agora de 2020 ele ressurgiu, né? Uma chuva de 200 milímetros em única noite fez com que ele chegasse a 9 metros. Hoje faltam quantos metros para sangria? Hoje falta em torno de mais ou menos uns 12 metros. Você acredita que com a chuva desse ano vai acontecer a tão esperada sangria do açude Gargalheiras? Essa espera já aconteceu nesse ano, né? Muitas pessoas estavam animadas com o inverno, mas não aconteceu e se tivermos um inverno bom, é possível que isso aconteça, né? Tendo em vista que eles já acumulam um volume muito bom de água. Entendi. E é isso, Adriano, muito obrigado pela sua participação. De coração, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né, aqui conosco. E você continue nos acompanhando, porque próxima semana tem mais Acari, mais Gargalheiras e mais histórias. Fique conosco.